processo de adoecimento grave, como é o tratamento oncológico. Pode passar, por favor. Especificamente com relação ao paciente em geral, que nós tratamos aqui no ICESP, isso é de um modo geral, tá, gente? Isso não é uma regra, mas de um modo geral, esses pacientes que chegam aqui para a gente são pacientes que enfrentam uma situação de vulnerabilidade social muito importante, e por conta disso, fruto disso, por estar numa situação empregatícia e previdenciária indefinidas, são pacientes que, por vezes, apresentam problemas financeiros importantes, apresentam conflitos familiares, dificuldade da família em assumir os cuidados, estão inseridos numa rede de suporte muitas vezes escassa, enfrentam problemas de isolamento social, sobretudo pacientes com tumores de cabeça e pescoço, que são tumores mais expostos. Então, são pacientes que têm mais dificuldade de se relacionarem, ou até mesmo de pegar um transporte público para vir a um hospital. Então, de um modo geral, esses pacientes chegam para a gente com essas características. Isso, obviamente, eu repito, não é uma regra, mas são pacientes que a história de processo de saúde e adoecimento, ela é tangenciada pelas suas condições concretas de vida. Então, a maneira como essas pessoas vivem, como elas se relacionam com o contexto das políticas públicas, como que elas se relacionam com seus familiares, vai nos dizer muito como se dará esse processo de tratamento aqui conosco. Pode passar. Com relação especificamente ao serviço social, no cenário da saúde, o serviço social, por meio de seus instrumentos técnico-operativos, teórico-metodológicos e ético-políticos, visa compreender a dinâmica social dos pacientes e seus familiares e de que modo essa dinâmica interfere no processo de adoecimento. Busca favorecer a efetivação de direitos, facilitar, dentro do possível, a organização de pendências e questões burocráticas, além de reconhecer os limites e possibilidades das famílias, potencializando-os para o processo de cuidado, levando em consideração as suas histórias pregressas. Então, essa citação é um resumo no que se refere à atuação do serviço social. E como é que a gente vai conhecer essa realidade vivenciada pelo paciente? Pode passar, por favor. Por meio dos nossos instrumentais técnico-operativos, né? E um deles é a avaliação social, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. Mas, de um modo geral, os principais objetivos da atuação do serviço social são decodificar a realidade socioeconômica e cultural dos pacientes, viabilizar informações e orientações legais, burocráticas e de direitos, favorecer a efetivação de direitos, articular a rede de apoio formal e informal, promover a interlocução entre paciente, família, equipe de saúde e recursos institucionais e ponderar os limites e possibilidades da família. A nossa atuação, ela tem várias vertentes e visa, sobretudo, além, obviamente, de cuidar do paciente, que é o nosso foco de atuação, mas também cuidar e amparar essa família no processo de cuidado. Vocês devem conhecer muito bem, existem vários estudos na literatura que apontam que a maioria dos cuidadores, ela é proveniente do contexto familiar, do núcleo familiar desse paciente. Então, em geral, eles chegam para a gente com uma certa independência, com uma certa funcionalidade para as atividades básicas de vida diária, preservada, mas com o tempo e com o decorrer do tratamento, dependendo do tempo que esse paciente demorou para chegar no ICESP ou em qualquer outro hospital, e o tipo de tratamento que ele vai fazer, a condição clínica dele vai demandar cuidados de terceiros. Então, uma das vias de atuação do serviço social, não só do serviço social, mas como da equipe multi como um todo, além do cuidado com o paciente, é o cuidado com a família também. Pode passar, por favor. Então, como eu falei para vocês, a atuação do serviço social, ela se dá através também da operacionalização dos seus instrumentais técnico-operativos. E um desses instrumentais técnico-operativos do serviço social
é o estudo socioeconômico, ou avaliação socioeconômica, enfim. A gente tem algumas características específicas que deve ter dentro desse instrumental, mas ele deve levar muito em consideração os objetivos da atuação do profissional e o espaço socioocupacional onde ele está inserido. Mas, de um modo geral, sobretudo no contexto da saúde, o estudo socioeconômico ele tem que levar em conta esses 3 domínios que estão aí para vocês. Então, a avaliação socioeconômica. Então, geralmente, essa avaliação a gente aplica no primeiro atendimento que a gente tem com o paciente. O ideal é que seja assim, a gente trabalha para que isso aconteça. Então, logo nas primeiras consultas do paciente, geralmente o paciente, então, dá entrada no hospital via ambulatório, ele tem uma consulta marcada, ele é referenciado para o ICESP, tem a sua primeira consulta médica marcada. Em geral, a gente tenta atender esse paciente logo no primeiro atendimento. No primeiro atendimento médico, se não, no máximo, no retorno. Por que a gente preza por isso? Para que a gente atenda o paciente logo no início do tratamento, para que a gente trace esse perfil socioeconômico do paciente e consiga, o mais rapidamente possível, orientá-lo e dar recursos para ele, elementos, para que ele consiga acessar os direitos do paciente em tratamento oncológico. Então, a parte socioeconômica, a gente busca primeiro conhecer, então, local de moradia, onde que esse paciente mora, com quem que ele mora, qual é a renda que essa família dispõe. Muito embora a gente esteja inserido no serviço do SUS, ainda assim, esse paciente, ele precisa dispor de algum recurso financeiro, seja para vir ao hospital, para comprar uma medicação que às vezes está faltando, ou obviamente, para o seu sustento. Então, a gente precisa saber qual é a renda que essa família dispõe, qual é a religião do paciente e de quem é o seu responsável, o grau de escolaridade, o grau de escolaridade tanto do paciente quanto do cuidador direto, dá uma noção para a gente do grau de entendimento que essas pessoas vão ter com relação às orientações que a gente passa para elas. Isso é importante para todos os profissionais, não só para o serviço social. A equipe multiprofissional, enfermagem, nutrição, serviço social, psicologia, a gente trabalha essencialmente com orientações. Então, é interessante que a gente saiba o nível de escolaridade dessas pessoas, para que a gente adeque a nossa linguagem, para que a gente e seja o mais assertivo possível nas orientações que a gente passe, para que a gente tenha o máximo de aderência possível. A situação empregatícia, então, do paciente e de quem cuida dele, é por meio dessa situação empregatícia que a gente vai ter uma noção do tipo de vínculo que esse paciente tem junto ao sistema ao geral de previdência social. Eu vou falar mais para frente para vocês. E essa questão da previdência social é muito importante porque os pacientes, em geral, eles, em algum momento do tratamento, eles têm que parar de trabalhar para cuidar da própria saúde. Então, a gente precisa saber qual que é o histórico de contribuição que ele tem para ver se a gente consegue orientá-los a dar entrada a algum tipo de benefício. Isso eu vou falar mais para frente para vocês também. Um outro domínio da avaliação do estudo socioeconômico, da avaliação social que o assistente social faz, é a avaliação sociofamiliar. Então, a gente busca conhecer qual é a composição familiar desse paciente. O serviço social, já há alguns anos, vem se dedicando a estudar as diferentes configurações familiares. Então, a gente não trabalha mais com aquele modelo nuclear familiar. Hoje a gente tem uma gama muito grande de contextos e arranjos familiares. Então, a gente tem família extensa, família monoparental, família nuclear. Então, buscar saber qual é o tipo de composição familiar desse paciente nunca é na intenção de taxar essa família, de rotular essa família, mas buscar entender como essa família se organiza e o que a gente vai conseguir contar e esperar dessa família ou não no que se refere ao processo de cuidados. Outro domínio importante, outra questão importante que é significativo para a gente, é como é que se dá a qualidade dos vínculos afetivos estabelecidos com esse paciente.
Como eu falei para vocês, para a gente aqui no hospital, o paciente ele é o nosso objetivo maior, né? E talvez não seja para essa família, né? Então, quando eu falei lá atrás que é importante a gente resgatar, né, como é que se dá a configuração familiar, a organização familiar desse paciente, é para a gente entender qual é o tipo de retaguarda que ele vai receber agora, né? No que se refere mesmo a cuidado, a acompanhar o paciente nas consultas, enfim, então, e não necessariamente porque esse paciente tem uma família e viva numa família, necessariamente essas relações são baseadas em relação de afetividade, de apoio, de cuidado. Então, o que a gente percebe é que as famílias maiores, quando se há conflitos familiares importantes, menor é a capacidade de articulação em rede. Em algum momento, isso vai impactar no cuidado desse paciente, no acompanhamento desse paciente durante o tratamento. Outra questão importante que a gente precisa avaliar, então, é a possibilidade de articulação em rede dessa família. Então, como eu falei para vocês, o que a gente pode esperar dessa família? No que essa família tem ou não condição do ponto de vista emocional e do ponto de vista prático de suporte para esse paciente. O último domínio que a gente avalia é a rede de suporte social desse paciente, então. Tanto a rede informal, no que se refere, então, à família, amigos, vizinhos, grupos religiosos, com quem diretamente esse paciente pode contar nesse processo de adoecimento. O que a gente tem percebido é que os grupos religiosos estão cumprindo uma função muito importante no que se refere à rede de suporte. Não é raro a gente ver pacientes aqui no hospital acompanhados por amigos, irmãos da igreja. Então, a gente percebe que os grupos religiosos vêm cumprindo um papel importante nessa função de cuidado e de suporte. A gente busca traçar também a rede formal, então, os serviços de saúde, de assistência e de instituições para as quais a gente possa fazer algum tipo de encaminhamento do paciente. E como que se dá também a relação do paciente com o contexto das políticas públicas. Em geral, talvez 90% dos nossos pacientes tenham apenas o contexto das políticas públicas para contar, né? Então, o que a gente percebe na prática é que quanto mais protagonista for o Estado no que se refere à oferta de política pública, mais recursos esse paciente vai ter para aderir ao processo de adoecimento grave. E o contrário, então, quanto menos protagonismo há no que se refere, por parte do Estado, no que se refere à oferta de política pública, mais dificuldade o paciente vai ter em aderir ao tratamento, sobretudo o paciente empobrecido. Pode passar, por favor. Os portadores de qualquer tipo de câncer gozam de uma série de benefícios assegurados por lei. É fundamental conhecer os direitos do paciente com câncer, porque eles podem amenizar algumas dificuldades, principalmente do ponto de vista financeiro, já que diversos cuidados essenciais ao longo do tratamento representam uma elevação dos gastos mensais e, consequentemente, uma redução do orçamento familiar. Então, os pacientes em tratamento oncológico, eles dispõem de uma gama de direitos que são direitos assegurados por lei. Então, por que eu fiz essa introdução para vocês antes de começar a falar especificamente dos direitos? Então, o assistente social, por meio da avaliação social, vai primeiramente conhecer o paciente que a gente atende. Então, traçar um perfil no que se refere à questão familiar, previdenciária, por quê? Embora se tenha essa gama de direitos, que são direitos garantidos por lei, existem vários critérios que legitimam ou não legitimam, que tornam o paciente elegível ou não a determinados benefícios. Então, não é porque existe essa série de direitos que todos os pacientes vão conseguir acessar todos eles. Então, o que o assistente social faz por meio dessa avaliação social é conhecer, então, e traçar o perfil desse paciente e ver em qual direito ele se insere. Às vezes ele se insere em um, às vezes eles não se inserem em outro, para que a gente consiga fazer o encaminhamento mais assertivo possível e evitar que o paciente acesse algum benefício, por exemplo, ao qual ele não tenha direito. Pode passar, por favor.
Eu vou iniciar com vocês, então, para falar um pouquinho dos benefícios previdenciários, que são os benefícios que estão ligados ao regime de previdência social ou ao INSS. O que é importante que vocês saibam é que para acessar todos os benefícios previdenciários, exceto o BPC, que é o último que eu vou explicar para vocês, mas todos os benefícios ligados ao regime de previdência social são benefícios que, para que seja acessado, requer um histórico de contribuição junto ao regime de previdência social. Essa contribuição ela pode ser autônoma. Antigamente se comprava um carnê e pagava todo mês esse carnê, ou você paga todo mês um valor que você determina junto à Previdência, ou esse valor ele é debitado do seu salário. Então, quem é registrado, regime CLT, tem todo mês lá um valor que é debitado do seu salário, que é referente às contribuições previdenciárias que a gente faz ao longo da vida. A Previdência, ela é como se fosse um seguro, né? A gente paga, a minha geração agora paga para que os mais velhos tenham acesso. O que eu pago hoje, eu não vou, não vai servir para mim agora. Em geral, são contribuições que eu pago hoje que a gente usa futuramente. Então, as gerações futuras vão, se não houver uma mudança significativa no regime de previdência social, geralmente as gerações atuais contribuem para as gerações futuras. Com relação, então, aos benefícios previdenciários, existe, então, a aposentadoria por idade. Ela, então, como todos os benefícios ligados à Previdência Social, requer um histórico de contribuição junto ao INSS, ele pode gerar pensão. A idade, ela muda, ela vem mudando ao longo dos anos, tá? Em 2021, qual é a idade que está agora para aposentadoria por idade? Então, homem com 65 anos, mulheres com 61 anos, mais um mínimo de 180 contribuições, ou seja, 15 anos de contribuições junto ao INSS. Não basta só ter apenas a idade, é necessário que haja esse histórico de contribuição junto ao INSS, tudo bem? A aposentadoria por invalidez, ela é concedida quando o paciente já tem um histórico já é beneficiário do INSS. Em geral, o paciente está por um tempo em auxílio-doença, que é o próximo benefício que eu vou falar para vocês, e quando o perito do INSS entende que a doença, que o tratamento que o paciente faz está incapacitando para o exercício das atividades laborativas, que impeça totalmente ele de voltar a trabalhar, aí é concedida a aposentadoria por invalidez. Dificilmente o paciente ingressa no regime de previdência e já consegue se aposentar por invalidez. Sempre a porta de entrada para o sistema para o regime de previdência social é o auxílio-doença. Então, o paciente apresenta um problema de saúde, se ele precisa ter esse histórico, né, de contribuição. O médico, geralmente, ele passa, então, em consulta médica, o médico o afasta por 15 dias do trabalho, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. Se ele precisar ficar afastado mais de 15 dias, ele tem que entrar em auxílio-doença. Ele precisa agendar uma perícia junto ao INSS. Essa perícia ela pode ser agendada por telefone, pelo 135, ou pela internet, e ele vai até essa perícia. No ano de 2020, a gente não teve, né, essas perícias presenciais em virtude da pandemia, mas então ele passa, agora me parece que retomou, mas enfim, com essa condição que a gente está vivenciando agora, a gente ainda não ficou sabendo de alguma alteração nessas perícias presenciais. Mas, em geral,
o paciente precisa ir até uma agência do INSS, agenda dia e horário para perícia, passa com o perito médico, o paciente leva relatório médico, resultado de exame, toda a documentação que ele tem que esteja relacionada ao tratamento, e o perito vai deferir ou indeferir o auxílio-doença. Então, o auxílio-doença é uma capacidade temporária para quando o paciente apresenta uma capacidade temporária para o retorno ao trabalho. E aí, o perito, quando ele define, por exemplo, ele concede o auxílio-doença, o paciente, geralmente, ele concede por 2 meses, 6 meses, e gradativamente, periodicamente, o paciente vai passando por perícias junto ao INSS. Então, a porta de entrada de benefícios na Previdência Social é o auxílio-doença. Para se aposentar por invalidez, geralmente o paciente fica anos em auxílio-doença, que é quando o perito, então, entende que há, de fato, uma total incapacidade para o retorno do trabalho, e aí, dependendo da condição do paciente, há a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Mas, em geral, o paciente fica anos em auxílio-doença, passando periodicamente em perícia, e aí ele recebe esse valor por mês que está, que é uma média que é tirada de acordo com o perfil de contribuição do paciente. Esses cálculos, eles são cálculos muito específicos, que aí, geralmente não, sempre quem tem o domínio disso são os técnicos do INSS que fazem essa média que vai dar esse valor que o paciente vai receber por mês enquanto ele estiver em auxílio-doença. Em algum momento, pode ser, então, que em uma dessas perícias, o perito entenda que o paciente tem condição de voltar ao trabalho, ele cessa a liberação do auxílio-doença, e o paciente retoma a sua atividade laborativa. Um outro benefício previdenciário é a pensão por morte. Então, quando o paciente falece, o seu cônjuge e os filhos menores de idade, ou filho inválido de qualquer idade, têm direito a receber a pensão por morte. Quando o paciente está, obviamente, recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, está coberto pelo regime de previdência social. Houve uma mudança nesse processo de liberação da pensão por morte. Ela está relacionada, ela é calculada agora de acordo com o tempo de relacionamento que houve, né, entre o cônjuge, entre o paciente que faleceu e o cônjuge. Então, em geral, o valor sempre 50% do valor, mais 10% por filho dependente que essa pessoa tenha deixado. Quanto mais jovem for o dependente, o cônjuge, menor é o tempo de gozo do benefício previdenciário que vai ficar para o viúvo. Todos esses benefícios anteriores, então, eles estão atrelados a um histórico de contribuição junto ao INSS, exceto a prestação continuada, ele é um benefício ligado à política de assistência social, previsto pela Lei Orgânica de Assistência Social, mas ele é operacionalizado pela Previdência Social, pelo INSS. Então, é um benefício que é concedido para o idoso, a partir de 65 anos de idade, para a pessoa com deficiência. Além desses critérios, há um critério de renda, a família precisa dispor de uma renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo vigente, tá? Então, além de ter o fator da idade, ou além de ser uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência, precisa ter esse recorte de renda de meio salário mínimo per capita. Houve uma mudança, agora era 1/4, aí aumentou para meio salário, e para que o paciente dê entrada nesse benefício, ele precisa fazer um cadastro, um CAD único, no Centro de Referência de Assistência Social. Pode passar. Bom, esses benefícios que eu falei para vocês agora, então, são benefícios ligados ao regime de previdência social. Esses demais não têm essa necessidade de ter esse histórico de contribuição junto ao INSS. Um desses benefícios é o saque do fundo de garantia. Os pacientes, então, em tratamento oncológico, eles têm direito
a sacar o fundo de garantia, não só os pacientes com câncer, mas com outras doenças graves, têm direito a fazer o saque. É necessário apresentar um relatório médico, mas, no caso de pacientes em tratamento oncológico, uma cópia do exame do anátomo patológico, da biópsia, que comprove a patologia apresentada, e o paciente ele precisa apresentar esse relatório na Caixa Econômica Federal. Então, todo o histórico que ele tem de depósitos com relação ao fundo de garantia e ao PIS, que é o próximo slide, ele vai conseguir sacar. Pode passar o próximo. O PIS, que é o Programa de Integração Social, também. O fundo de garantia, geralmente, a gente só consegue sacar, pelas condições normais, quando a gente é demitido do trabalho, quando se aposenta, mas apresentando uma doença grave, as pessoas conseguem fazer esse saque dos valores que estão na sua conta. Isso é um benefício importante. O paciente geralmente tem esse histórico, né, de valores depositados, e isso dá um certo fôlego para o paciente que precisa de algum recurso, recurso financeiro para dar seguimento ao tratamento. Então, tanto o PIS quanto o fundo de garantia, geralmente eles sacam os dois ao mesmo tempo. A gente elabora um relatório médico, precisa ter essa resolução no relatório médico, como está aí no slide. Ele leva esses relatórios junto com a cópia do anátomo patológico na Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica providencia a liberação desses valores retidos para o paciente. Pode passar. Outro benefício que os pacientes podem acessar é o benefício de isenção tarifária. Os pacientes, então, têm direito os pacientes com deficiência física, em vigência de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, pacientes com bolsas de colostomia ou traqueostomia, eles podem dar entrada no benefício de isenção tarifária. Então, eles têm direito a não pagar os valores referentes a ônibus, metrô e trem. Os pacientes em tratamento oncológico, tanto o paciente e os com deficiência física, tanto o paciente quanto é concedido também a isenção para o seu acompanhante. Então, eles fazem um cadastro no site da SP-Trans, o hospital também precisa elaborar um relatório médico comprovando a patologia, o tratamento que o paciente está fazendo, e o paciente nos postos da SP-Trans consegue dar entrada nessa carteirinha. Esse é um benefício que ajuda muito os pacientes, porque eles precisam se deslocar muito até o hospital, precisam vir várias vezes em consulta, enfim, quimioterapia, radioterapia, então, e eles gastam muito com transporte público. Geralmente os pacientes moram longe, então, imagina, pagar ônibus, metrô, enfim. Então, os pacientes que estão nessas condições que eu apresentei para vocês, eles podem dar entrada ao benefício de isenção tarifária junto à SP-Trans. Pode passar. Dispensa do rodízio municipal de veículos. Então, os pacientes também têm direito a esse benefício. Pacientes com algum tipo de deficiência física, pacientes em quimioterapia ou radioterapia também. Esse é um benefício que eventualmente mudam os critérios, tá? Mas a gente tem percebido ao longo desse último ano que até pacientes em tratamento em geral, não necessariamente estando em quimio ou em radioterapia, eles têm conseguido acessar a dispensa do rodízio municipal de veículos. Obviamente, aqui para São Paulo, esse também é um benefício. Todos os benefícios que eu vou falar para vocês são benefícios que precisam, para serem acessados, de relatório médico. Então, relatórios médicos que comprovem o tratamento que o paciente faz conosco aqui no hospital. Então, sempre vai precisar apresentar esses relatórios. Esse benefício, ele é dado entrada junto ao DSV, e aí o paciente tem direito à isenção do rodízio. Então, se ele tem o dia que o carro dele não poderia rodar por conta do rodízio municipal, com essa isenção ele consegue utilizar sem levar multa. Isso também é importante, porque
às vezes o paciente faz um tratamento semanal e pode ser que caia justamente no dia que o carro dele não possa rodar. Então, ele tendo essa dispensa, ele não vai ter essa limitação de comparecer ao hospital e aderir ao tratamento no que se refere a essa questão do rodízio, tá bom? Pode passar. Compra de automóvel adaptado, também os pacientes que apresentam deficiência física, pacientes em tratamento oncológico que apresente alguma sequela em decorrência do tratamento, também consegue comprar o carro adaptado com a isenção de todos os impostos provenientes de uma compra de automóvel. Então, o paciente não consegue, em virtude, uma paciente com câncer de mama, por exemplo, que fez uma mastectomia e ficou com uma mobilidade reduzida no braço e não consegue dirigir um carro convencional, precisa de um carro adaptado, a pessoa consegue comprar esse carro adaptado com isenção de IPI, IOF, ICMS, IPVA, também precisa de relatório médico, o paciente também precisa dar entrada junto ao DSV, precisa tirar a habilitação especial ou adaptar essa condição da habilitação dele, mas esse também é um recurso que os pacientes conseguem acessar. Pode passar. Isenção de imposto de renda. Os pacientes em tratamento oncológico, necessariamente aposentado ou pensionista, tá? Não são todos os pacientes que têm acesso, então são pessoas que estão em tratamento conosco, mas que já são aposentados ou pensionistas, pessoas que têm na sua aposentadoria ou na sua pensão a restrição do imposto direto da fonte, tá? Então, esses pacientes também têm direito à isenção do imposto de renda, precisa de relatório médico expedido por hospital, e aí ele dá entrada, nesse caso, ele tem que dar entrada junto ao INSS e junto à Receita Federal, para que ele consiga, então, ter a isenção do imposto de renda e consiga receber o seu benefício, a sua aposentadoria de modo integral. Pode passar. Outro benefício que os pacientes também podem ter acesso é com relação ao passe livre ou transporte interestadual. Pacientes também com algum tipo de deficiência física, auditiva, visual, mental, pacientes com deficiência renal crônica e que tenham também, eles exigem também esse recorte de renda, nesse caso, renda mensal per capita de até um salário mínimo, eles podem dar entrada ao passe livre, que é a possibilidade dele viajar de um estado para o outro de ônibus, sem que ele pague a tarifa do transporte. Precisa também de relatório médico, esse é um formulário específico, que precisa ser preenchido pela equipe médica, equipe multiprofissional, que ateste a condição de saúde do paciente naquele momento. Nesse caso, o paciente ele envia toda a documentação junto com o relatório médico e a documentação pessoal dele para o Ministério dos Transportes, isso pode ser pelo correio, e aí ele consegue, então, ter acesso, se ele atender aos critérios previamente estabelecidos, ele consegue ter acesso a esse benefício, onde ele não paga a tarifa inerente à passagem de ônibus vindo de um estado, de uma cidade para outra. Pode passar. Quitação de financiamento de imóvel. Este é também um benefício que o paciente ele pode recorrer. Paciente com algum tipo de invalidez permanente em decorrência do tratamento, da doença. Mas aí, porque geralmente quando a pessoa compra um imóvel, geralmente quando é contratado um financiamento, existe um seguro. E numa dessas cláusulas dá direito ao paciente, numa situação então de invalidez permanente, e principalmente e sobretudo, essa doença que causa essa invalidez, ela tem que ser adquirida depois da compra do imóvel. Então, o paciente comprou o imóvel, não tinha nenhuma doença naquele momento, não apresentava nenhuma doença grave naquele momento. Com o passar dos anos, ele contraiu uma doença que gerou algum tipo de incapacidade ou de invalidez. Tendo essa cláusula no contrato do financiamento, ele consegue a quitação
da parte dele, se ele dividiu esse financiamento com uma outra pessoa, ou a quitação total, se essa for uma compra individual. Também vai precisar de relatório médico com CID, a cópia do exame do anátomo patológico, no caso de paciente com câncer, e ele dá entrada junto à entidade financeira, onde ele fez o financiamento, para que haja, então, essa quitação total ou quitação parcial, dependendo de como foram os termos do financiamento que ele efetivou. Pode passar. Tratamento fora de domicílio também é um outro direito que o paciente ele pode acessar. Tratamento fora de domicílio é uma política estadual onde os pacientes de outros estados têm a possibilidade de receber uma ajuda de custo para se tratar fora do seu estado de origem. Então, por exemplo, o paciente mora na Bahia e descobriu um câncer. E na região onde ele mora, no estado onde ele mora, não há recurso, não há serviço especializado para o tipo de tratamento que o paciente precisa. Quando o paciente ele é referenciado para outros estados para se tratar, o município tem que oferecer, tem que inserir o paciente nesse programa que chama-se tratamento fora de domicílio. O que a gente percebe é que muitos pacientes acabam vindo por conta própria, né? Ou porque tem parentes aqui em São Paulo, a maioria deles tem parentes aqui em São Paulo, então descobre um câncer, acaba vindo para cá por conta própria, dá entrada em algum pronto-socorro e inicia o tratamento aqui com a gente. Quando o paciente vem por conta própria, a gente não consegue inseri-lo nesse programa de tratamento fora de domicílio. Esse paciente, para ser inserido no programa, para ter direito à ajuda de custo, custeio de passagem, pagamento de um valor para hospedagem aqui em São Paulo, ele precisa necessariamente ser referenciado pelo estado de origem dele. Então, quando ele é referenciado do estado dele de origem para tratamento aqui conosco, o Estado automaticamente já o insere nessa política de tratamento, nesse programa de tratamento fora de domicílio, e aí o paciente passa a ter direito, então, a uma ajuda de custo para hospedagem, para permanecer aqui e fazer o tratamento, um valor mensal para que ele consiga, enfim, se manter, mais as passagens quando ele precisa viajar, quando ele, por vezes, volta para o estado dele e precisa retornar, vir para São Paulo para os retornos, enfim. Então, o que é importante ficar claro nesse benefício é que o paciente ele só é inserido quando o próprio Estado o referencia para outro para fazer o tratamento, porque o Estado de origem não tem recurso para tratar. Então, o Estado tem a obrigação de oferecer essa ajuda de custo, passagem para que o paciente permaneça aqui em São Paulo ou em outro estado para que ele consiga realizar o tratamento. Pode passar. Andamento judicial prioritário também é outro benefício que o paciente consegue ter acesso. Então, o paciente, se ele tem alguma ação judicial sendo tramitada, ele consegue agilizar a resolução dessa ação. Então, também precisa de relatório médico, o paciente precisa ser o propositor da ação judicial que está sendo tramitada, mas ele também precisa de um relatório médico que ele pode apresentar para o advogado dele, ou se ele for atendido por algum serviço de assistência judiciária gratuita, ele apresenta esse relatório médico que descreve, enfim, que ele está em tratamento oncológico, e aí se consegue uma agilidade na tramitação jurídica de qualquer ação que esse paciente esteja movendo, de uma ação de qualquer natureza, desde que ele seja o propositor dessa ação. A gente sabe o quanto, né, a justiça acaba sendo morosa, e o tempo para esses pacientes é primordial. Muitas vezes pode ser até que essa ação judicial que ele esteja movendo tenha, de uma certa forma, relação com o tratamento ou com algum dinheiro que ele precise receber e que vai ajudá-lo muito nesse processo. Então, esse também é um benefício
é um recurso muito importante que os pacientes conseguem acessar para agilizar alguma ação que eles estejam tramitando e aguardando resolução jurídica. Pode passar. Cartão DEFIS para vaga de estacionamento, também. Os pacientes conseguem dar entrada, paciente em tratamento oncológico, que tem algum tipo de sequela que gere alguma deficiência, consegue aquele cartão que dá a liberação dele para estacionar, aquelas vagas azuis que vocês veem nos estacionamentos. Também precisa de relatório médico, ele pode dar entrada junto no DSV ou no portal 156. O médico também descreve a condição clínica do paciente, ele dá a entrada e aí ele depois recebe essa liberação para estacionar nessas vagas azuis que são vagas reservadas. Desculpa interromper, faltam 10 minutos. Já estou no final. Com relação aos direitos, foram esses, tá? A gente vai ter um momento para tirar as dúvidas de vocês. Eu só quero enfatizar agora essa outra vertente da atuação do serviço social, que é com relação ao encaminhamento à rede, que é um recurso muito importante que a gente tem, embora nós estejamos aqui no complexo HC, inserido na rede terciária barra quaternária da política de saúde, a gente geralmente recebe esse paciente referenciado da rede, mas nós temos condições também de contra-referenciar esse paciente tanto para a rede primária, que são as unidades básicas de saúde, quanto a rede secundária, que são as AMAs e os AMES, né? Então, quando o paciente precisa de fralda, oxigenoterapia, material para curativo, ambulância para comparecer ao hospital, algum tipo de medicamento, para a política de assistência domiciliar, que é o melhor em casa, nós referenciamos esse paciente para a unidade básica de saúde. A gente, obviamente, faz uma avaliação, uma análise do que o paciente necessita, vê qual é a unidade básica de referência dele, entra em contato, discute o caso com a equipe que está lá, para ver se eles têm condições de oferecer esses recursos que o paciente precisa, que são imprescindíveis para ele seguir com o tratamento. O mesmo a gente faz com relação à rede secundária. Então, quando ele precisa de bolsa de colostomia, medicamento de alto custo, acompanhamento de outras especialidades. Então, o serviço social ele acaba movimentando essa rede de suporte do paciente para que a gente consiga oferecer o máximo de recurso que vá facilitar na aderência dele ao tratamento. Pode passar. Outros recursos institucionais também que o serviço social mobiliza são centros de referência de assistência social, os CRAS e os CREAS, Defensoria Pública, Ministério Público, as políticas, então, de assistência domiciliar, melhor em casa, estratégia de saúde da família, a lista de medicamentos excepcionais, os medicamentos de alto custo, núcleo integral de reabilitação, unidade de referência à saúde do idoso, centro de referência ao idoso. Então, a gente também, nessa avaliação, a gente traçando esse perfil do paciente, o que a gente não consegue oferecer, no cenário em que a gente se encontra terciário barra quaternário, a gente busca mobilizar a rede para que o paciente tenha acesso para o processo de aderência ao tratamento. Pode passar. O que a gente, então, as considerações finais, né? A condição social e econômica dos pacientes é determinante para a efetividade do tratamento proposto e planejamento de um cuidado adequado. E quanto mais amparados pacientes e familiares estiverem, quanto menor for o distanciamento das terapêuticas propostas em relação às reais condições de vida dos pacientes, maiores e melhores serão as chances da plena efetivação do direito à saúde. Obrigada.